Clara tinha 63 anos e sentia, em cada fibra do seu ser, que algo estava faltando. Durante décadas, sua vida havia sido um mosaico de responsabilidades. Cuidar dos filhos, apoiar o marido que se fora há anos, atender às demandas do trabalho e zelar pela família. Entre um compromisso e outro, ela sempre deixava seu coração em segundo plano, acreditando que o amor verdadeiro talvez não fosse para ela. Ao se olhar no espelho naquela manhã, notou os fios de cabelo grisalhos refletidos pela luz suave do sol entrando pela janela, as linhas profundas que contavam histórias de sorrisos e lágrimas, mãos marcadas pelo tempo e pelo esforço. E, por um instante, sentiu um aperto no peito. Não era a idade que a incomodava, mas a sensação de que ainda não havia experimentado o amor pleno, aquele capaz de fazer a vida inteira valer a pena. Ela lembrava-se de amores passados, alguns que começaram com promessas e se perderam pelo caminho, outros mornos e seguros, que nunca despertaram o coração completamente. Durante anos, Clara se convenceu de que o amor verdadeiro era um privilégio da juventude, algo que se encontra cedo ou nunca. Mas, no fundo, ela sabia que aquela crença era apenas medo de se decepcionar novamente. Às vezes, fechava os olhos à noite e se imaginava recebendo o beijo que sempre sonhara, aquele beijo que não é apenas físico, mas que atravessa o tempo, que desperta lembranças, que conecta almas. Um beijo capaz de dissolver anos de solidão e arrependimentos, de transformar uma vida inteira de espera em um instante de êxtase silencioso. E, naquele dia, enquanto preparava seu café, sentiu uma estranha sensação de antecipação, como se algo que ela não podia nomear estivesse prestes a acontecer. Não era apenas a expectativa de um encontro casual ou de um sorriso inesperado. Era algo mais profundo, quase espiritual, que a fazia perceber que a vida ainda guardava surpresas e que, talvez, o beijo que esperou a vida inteira estivesse mais próximo do que jamais imaginara. Clara suspirou, sentindo um misto de ansiedade e esperança, e prometeu a si mesma que, se o momento surgisse, não fugiria dele. A vida podia ter atrasado, mas nunca tinha esquecido. Clara nunca imaginou que um convite aparentemente simples pudesse mudar sua vida. Uma amiga antiga insistira para que ela fosse à reunião dos ex-colegas do colégio, e, após longos momentos de hesitação, ela decidiu aceitar. Afinal, por que não? Pensou. Mal sabia ela que aquele simples ato de coragem abriria as portas para algo que a vida vinha preparando há décadas. O salão estava cheio de luzes suaves, fotografias antigas nas paredes e o murmúrio alegre de pessoas que se reconheciam após anos. Clara caminhava entre as mesas, cumprimentando rostos conhecidos, mas sem grande expectativa. Até que, no canto oposto, seus olhos encontraram um rosto familiar. Miguel. Ele estava mais velho, sim, os cabelos haviam encanecido e as linhas do tempo marcavam seu rosto, mas algo nele permanecia intacto, a essência que ela lembrava da juventude. O coração dela acelerou, como se o tempo tivesse feito uma curva e a transportado para uma época em que nada mais existia além de sorrisos e confidências. Miguel a viu também. Um sorriso leve, quase tímido, iluminou seu rosto, e seus olhos brilharam com um reconhecimento silencioso, como se dissessem: eu sabia que você ainda estava aqui, esperando, e eu também esperei. Quando se aproximaram, o abraço que deram não foi apenas uma formalidade. Foi o abraço de duas almas que, embora separadas pelos anos, nunca se esqueceram. Clara sentiu o calor da presença dele como uma onda que atravessa o corpo inteiro, e percebeu que a saudade dos anos não era apenas física, mas emocional e espiritual. Clara, disse Miguel, a voz baixa, carregada de emoção, esperei tanto por este momento. Ela sorriu, incapaz de encontrar palavras, e apenas retribuiu o abraço. Enquanto caminhavam lado a lado pelo salão, cada gesto parecia despertar lembranças adormecidas. Riram das histórias antigas, falaram de amigos que já não estavam, lembraram de travessuras da adolescência, mas também de sonhos nunca realizados. Clara percebeu que não se tratava apenas de nostalgia, havia ali uma possibilidade viva, uma chance de finalmente experimentar algo que o tempo não conseguiu apagar. A verdadeira intimidade entre duas pessoas que se conhecem profundamente e ainda assim se redescobrem. Quando a noite chegou ao fim, ela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Miguel parecia mais próximo do que nunca, mas ainda assim, havia mistério no ar, uma promessa silenciosa de que o reencontro não terminaria ali. Ao se despedirem, Clara teve a sensação de que algo estava prestes a começar, algo que poderia transformar toda a sua vida, e que o beijo que ela esperava há décadas talvez estivesse mais perto do que jamais imaginou. Após o reencontro,
Clara e Miguel encontraram um canto mais silencioso do salão, longe das risadas e conversas animadas. Sentaram-se lado a lado, cada um segurando uma xícara de café recém-passado, e começaram a falar sobre o passado, com uma intensidade que surpreendeu ambos. Cada lembrança parecia uma ponte que os conectava, unindo a juventude de outrora ao presente que ainda lhes reservava surpresas. "Lembra do pátio da escola?" perguntou Miguel, com um sorriso nostálgico. "Sempre tínhamos aqueles momentos secretos, quando podíamos falar sobre tudo sem que ninguém nos ouvisse." Clara riu baixinho, sentindo um calor subir pelo corpo. "Lembro sim, e eu sempre achei que você era o único que entendia meus pensamentos. Sempre." Silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio vazio, mas cheio de significado. Ambos estavam cientes de que essas memórias eram mais do que lembranças. Eram fragmentos de uma ligação que o tempo não conseguiu destruir. Miguel revelou que nunca se casara, que havia passado a vida procurando algo que nunca encontrou completamente, e que, por anos, guardou a lembrança dela no coração como se fosse um segredo precioso. Clara, por sua vez, compartilhou suas próprias frustrações e arrependimentos. Amores interrompidos, sonhos deixados de lado, escolhas feitas mais por obrigação do que por desejo. Enquanto conversavam, ela percebeu que, apesar das décadas, ainda havia um espaço reservado para ele dentro de si. Um espaço que nenhum outro havia preenchido. Aquele sentimento de familiaridade e proximidade era tão intenso que parecia desafiar a lógica do tempo. Cada gesto dele, cada olhar, tocava uma parte de Clara que ela achava esquecida. "Sabe, Miguel", disse ela, baixando a voz, "às vezes penso que se tivéssemos nos encontrado de outra forma, a vida teria sido diferente. Mas talvez tenha sido exatamente assim para que nos encontrássemos agora." Miguel sorriu, sentindo o mesmo turbilhão de emoções. Talvez o tempo estivesse apenas nos preparando para esse momento. E, agora que estamos aqui, posso finalmente tentar reparar o que o destino atrasou. Clara sentiu o coração disparar. Era como se, de repente, todos os anos de solidão, todas as frustrações e esperas silenciosas estivessem convergindo para aquele instante, trazendo com eles a promessa de algo maior. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que o beijo que esperou a vida inteira não era apenas uma fantasia, mas uma possibilidade real, um instante prestes a se tornar eterno. O fim da reunião aproximava-se, e Clara sentia o coração bater em compasso acelerado. Cada riso, cada gesto de Miguel, fazia-a sentir uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia há décadas. Quando ele se inclinou levemente para perto dela, segurando sua mão com delicadeza, um arrepio percorreu todo o seu corpo. "Clara", disse ele, baixando a voz para que ninguém mais ouvisse, "gostaria de te ver amanhã. Só nós dois, sem pressa, sem barulho. Só você e eu." A proposta simples trouxe consigo uma avalanche de sentimentos. Clara sentiu o peito apertar de ansiedade, enquanto a mente tentava racionalizar. "Será que estou pronta? Não é tarde demais?" perguntou-se internamente. Mas os olhos de Miguel, sinceros e cheios de ternura, transmitiam confiança, paciência e algo que ia muito além da simples amizade, o desejo silencioso de se reconectar de forma verdadeira e profunda. Ela engoliu em seco e sorriu, finalmente deixando o medo se dissolver. "Eu aceito", disse, com um fio de voz que traía sua emoção. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara sentou-se na poltrona junto à janela e olhou para a rua iluminada pelos postes. Cada som da cidade parecia vibrar em sintonia com seu coração. Passou horas pensando no encontro que estava por vir, imaginando como seria vê-lo novamente, tocar suas mãos, ouvir suas palavras sem pressa, olhar em seus olhos como se pudessem ler sua alma. Sentia uma mistura de euforia e vulnerabilidade, uma expectativa doce, mas também aterrorizante. Ao preparar o chá, Clara percebeu que estava sorrindo sozinha, lembrando-se do abraço, do sorriso e do jeito suave como ele a olhara. Pela primeira vez em anos, ela percebeu que não se tratava apenas de nostalgia ou de memórias antigas. Havia algo vivo, palpável, que estava apenas começando a se revelar. Cada pensamento levava-a de volta ao mesmo ponto. O beijo que esperou a vida inteira poderia finalmente acontecer. Antes de se deitar, Clara fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu uma mistura de gratidão e ansiedade. Gratidão por ainda ter a chance de amar e ser amada. Ansiedade pelo momento que sabia que transformaria tudo. Pela primeira vez em décadas, acreditou que o tempo, apesar de seus atrasos,
podia conspirar a favor do coração. Amanhã, murmurou para si mesma, talvez o beijo que sempre esperei finalmente chegue. Na manhã seguinte, Clara sentiu uma mistura de ansiedade e excitação que não sentia há décadas. Cada gesto parecia mais consciente, cada movimento mais lento, como se o tempo tivesse decidido alongar-se para que pudesse saborear cada instante. Escolheu cuidadosamente a roupa, algo simples, mas que a fizesse sentir-se elegante e confiante. Ao olhar-se no espelho, percebeu que o brilho nos olhos vinha de dentro, da expectativa silenciosa de reencontrar alguém que, por anos, havia sido parte de sua vida, mesmo na ausência. O café que escolheram era pequeno, acolhedor, com mesas de madeira polida e aromas de pão recém-assado e café forte misturados ao perfume suave das flores dispostas em cada canto. Miguel já estava lá, sentado próximo à janela, observando a rua com aquele ar tranquilo que sempre o acompanhará, mas com um sorriso discreto que desapareceu apenas ao notar Clara chegando. Quando ela se aproximou, seus olhos se encontraram, e por um instante, tudo ao redor desapareceu. O movimento do café, o burburinho das outras pessoas, até o som dos talheres parecia distante. Olá, Clara, disse Miguel, levantando-se para cumprimentá-la, os olhos brilhando de reconhecimento. Olá, Miguel, respondeu ela, sentindo um calor atravessar seu corpo com a proximidade dele. Sentaram-se, pediram café e, ao longo das horas, conversaram sobre tudo: livros que leram, viagens que fizeram, pequenos sonhos realizados e aqueles ainda guardados. Clara se surpreendeu com a profundidade da conexão que parecia ter resistido ao tempo. Cada gesto de atenção dele, o jeito como inclinava a cabeça quando falava, a forma como segurava sua mão para enfatizar uma frase, o olhar atento que parecia ouvir até o que não era dito, fazia-a sentir-se valorizada de uma forma que nunca experimentara. Em um momento, Miguel disse baixinho: Clara, sinto que este encontro é como se todos os anos em que nos afastamos tivessem nos preparado para este instante. Ela sorriu, com os olhos marejados, sentindo o coração disparar. Eu também sinto isso, respondeu, em um sussurro. O tempo passou rapidamente, e quando a tarde começou a cair, Miguel a acompanhou até a porta de casa. O silêncio entre eles estava carregado de significados. Não houve beijo ainda, mas o ar parecia pulsar com a promessa de algo que ambos já sabiam que era inevitável. Clara entrou em casa sentindo-se leve, ansiosa, e, pela primeira vez em muitos anos, percebeu que o beijo que esperou a vida inteira estava próximo. Não era apenas uma fantasia ou lembrança do passado, mas uma possibilidade viva, pulsante, pronta para se realizar. Nos dias seguintes, Clara e Miguel tornaram os encontros uma rotina delicada, mas cheia de significado. Não se tratava apenas de estar juntos, era um mergulho na intimidade, na atenção plena, no cuidado silencioso que transformava cada gesto em algo extraordinário. Caminharam pelas ruas do bairro, sentindo o vento fresco tocar o rosto, observando as folhas caindo suavemente das árvores como se cada detalhe do mundo conspirasse para tornar aqueles momentos ainda mais especiais. Em uma dessas caminhadas, Miguel segurou a mão de Clara com firmeza, mas sem pressa, e ela percebeu que a ternura dele não era apenas física, era uma demonstração de respeito, paciência e genuína preocupação com seus sentimentos. O toque dele despertava uma sensação antiga, adormecida por anos de desilusões e receios. Clara se lembrava de como, na juventude, os encontros eram apressados, impulsivos, muitas vezes sem profundidade. Agora, cada momento era ponderado, cheio de significado, e isso a fazia sentir-se viva como nunca. Em um café à tarde, Miguel olhou para ela e disse: Clara, você sabia que eu esperava encontrar alguém assim, que não precisasse de palavras exageradas, que apenas fosse presente de verdade. Ela sorriu, sentindo os olhos marejarem. Eu nunca pensei que fosse encontrar isso aos 63. Mas você me faz sentir que o amor verdadeiro não tem idade. Enquanto falavam, Clara começou a perceber algo que mudava tudo. Miguel não apenas a escutava, ele entendia seus silêncios, suas hesitações e seus desejos. Havia uma profundidade naquele cuidado que fazia com que ela se sentisse segura para explorar suas próprias emoções. O coração dela, antes contido pelo medo e pela rotina, começou a se abrir. Cada encontro, cada conversa, cada toque suave no braço ou nas mãos era um lembrete de que o amor podia florescer tarde, mas florescia com uma intensidade que a juventude raramente proporciona. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara refletiu sobre os dias recentes. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida não estava completa sem a presença dele.
Não havia pressa, apenas a certeza de que algo extraordinário estava nascendo. Ela percebeu que o beijo que esperou a vida inteira não era apenas um gesto físico, mas a culminação de anos de espera, sonhos adiados e esperança silenciosa, e que, finalmente, poderia ser sentido plenamente. Mesmo sentindo a intensidade do que vivia com Miguel, Clara não conseguia afastar o medo que surgia sempre que o coração se aproximava do risco. Ela passava horas refletindo sobre o que a vida já lhe mostrará: decepções, escolhas erradas, amores que se dissiparam. E agora, diante de algo tão genuíno, sentia-se vulnerável, como se estivesse à beira de um precipício que poderia levá-la tanto à felicidade quanto à dor. Em uma tarde de outono, Miguel a convidou para um passeio à beira-mar. O céu estava pintado de tons alaranjados e lilazes, refletido suavemente na água calma. O vento frio tocava seus cabelos, e cada passo sobre a areia parecia aproximá-los de algo inevitável. Caminhavam lado a lado, silenciosos, mas o silêncio não era desconfortável, era cheio de expectativa, carregado de sentimentos que as palavras não conseguiriam traduzir. Miguel segurou a mão dela com suavidade, e Clara sentiu seu coração disparar. Cada toque parecia despertar uma memória esquecida, um desejo adormecido. Mas o medo ainda se insinuava, lembrando-a das vezes em que confiou e se decepcionou. Será que posso me entregar? Pensou. Será que não é tarde demais? Miguel percebeu a hesitação dela e, inclinando-se levemente, disse baixinho: Clara, eu sei que pode assustar. Eu também senti medo de me entregar. Mas quero que saiba que não há pressa. Podemos ir no nosso tempo, passo a passo. Essas palavras tocaram profundamente Clara. Ela percebeu que o verdadeiro amor não exige pressa, não pressiona, não ameaça. Ele se constrói com paciência, compreensão e respeito pelo outro. Pela primeira vez, sentiu-se segura para explorar seus sentimentos, para deixar que o coração falasse sem barreiras. Sentaram-se em um banco de madeira, observando o sol se pôr no horizonte. Clara apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor e a presença que tanto desejava. Talvez o amor seja assim mesmo, pensou, algo que chega tarde, mas que, quando chega, é mais profundo, mais intenso, mais verdadeiro do que qualquer coisa que já vivenciei. Naquele instante, Clara entendeu que o beijo que esperou a vida inteira não dependia da idade ou do tempo perdido. Ele viria no momento certo, carregado de toda a emoção e ternura que ambos mereciam, e ela estava finalmente pronta para recebê-lo. Os dias seguintes trouxeram um misto de alegria e tensão para Clara. Cada encontro com Miguel era uma dança delicada entre o desejo e o receio. Havia algo no ar, uma eletricidade silenciosa que fazia seu coração acelerar, mas também um medo profundo de se entregar completamente, de abrir seu coração e se arriscar a sofrer. Numa noite especial, eles foram a um pequeno restaurante com música ao vivo. As luzes eram suaves, refletindo nos vidros e criando uma atmosfera íntima e acolhedora. A melodia lenta de um piano preenchia o ambiente, e o aroma de comida caseira misturava-se ao perfume suave de flores em vasos espalhados pelo local. Sentaram-se próximos, a mesa pequena criando uma proximidade inevitável. Miguel segurou a mão dela por um instante mais longo que o habitual, e Clara sentiu um calor percorrer todo o corpo. O toque era firme, mas delicado, carregado de carinho e promessa. Clara, murmurou Miguel, aproximando-se, seus olhos fixos nos dela, sinto que estamos prestes a atravessar algo que jamais esquecerei. Ela engoliu em seco, o coração pulsando forte. Cada fibra de seu ser pedia para que se entregasse, mas a mente ainda sussurrava cautela. Por um momento, ele inclinou-se para beijá-la, e o mundo ao redor pareceu parar. Clara sentiu a antecipação e a emoção como ondas que ameaçavam transbordar. Mas, num gesto inesperado, desviou o rosto. Miguel, disse ela, com a voz quase um sussurro, tremendo de emoção, não estou pronta, ainda. Ele não recuou, apenas sorriu com ternura, compreendendo a hesitação dela. Tudo bem, Clara. Eu posso esperar, respondeu suavemente. Não há pressa. O tempo vai nos dar o momento certo. Naquele instante, Clara percebeu algo profundo. O amor verdadeiro não apressa, não força, não exige. Ele espera, respeita, acolhe. E, mesmo sem o beijo consumado, ela sentiu uma alegria imensa, uma esperança renovada. Sabia que o beijo que esperou a vida inteira chegaria, mas no momento certo,
quando ambos estivessem completamente prontos para se entregar ao sentimento com toda a intensidade que ele merecia. Ao caminhar para casa naquela noite, Clara sentiu o coração leve, os pensamentos girando em torno do que estava por vir. A ansiedade ainda existia, mas agora havia também uma certeza serena. O amor deles não se perderá no tempo, e a espera faria daquele beijo algo inesquecível, carregado de todos os anos, emoções e ternura que a vida lhes proporcionara. Algumas semanas depois, Clara e Miguel estavam em uma festa de amigos, mas, ao contrário do movimento animado ao redor, eles se sentiam em um mundo à parte. As luzes suaves, a música lenta e o aroma de velas criavam um ambiente íntimo, perfeito para algo que vinha sendo construído com cuidado, paciência e desejo silencioso. Caminharam juntos pela varanda, observando o céu estrelado refletido na água do lago próximo, sentindo a brisa tocar seus rostos, misturando-se ao perfume dele, que sempre despertava memórias esquecidas. Miguel segurou a mão de Clara com firmeza, mas sem pressa, e olhou profundamente em seus olhos. Clara, eu senti cada instante de espera como uma eternidade, disse ele, a voz baixa e carregada de emoção. Mas agora quero que este momento seja só nosso. O coração de Clara disparou, uma mistura de nervosismo, expectativa e alegria inundando todo o seu corpo. Ela sentiu que o tempo, finalmente, havia conspirado a favor deles. Miguel, respondeu, com a voz trêmula, eu também, eu esperei tanto por isso. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos, mas não era vazio, era repleto de significado, de anos de espera, de promessas silenciosas que não haviam sido ditas em palavras, mas sentidas em cada gesto e olhar. Miguel aproximou-se lentamente, dando a Clara tempo para recuar ou se entregar. Ela sentiu a respiração dele misturar-se à sua, a suavidade da mão dele na sua face, e por um instante, o mundo inteiro desapareceu. Então, finalmente, seus lábios se tocaram. Não foi um beijo apressado ou impetuoso, foi um beijo carregado de emoção, de ternura e de intensidade. Era o beijo de quem esperou a vida inteira, de quem guardou sonhos e memórias, de quem sabia que cada segundo de espera tornava aquele instante ainda mais valioso. Clara sentiu lágrimas escorrerem discretamente pelo rosto, enquanto o coração parecia pulsar em um ritmo próprio, acelerado e perfeito. O toque dos lábios de Miguel trazia a promessa de tudo o que havia faltado na vida dela, a concretização de uma esperança silenciosa e firme. Quando se separaram, permaneceram próximos, ainda respirando juntos, os olhos brilhando e os sorrisos preenchendo o silêncio ao redor. Valeu a pena esperar, sussurrou Clara, com um misto de felicidade e alívio. Mais do que eu jamais imaginei. Miguel segurou seu rosto novamente, sorrindo com ternura. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, Clara. Mesmo que leve anos, ele chega. E este momento é só o começo do que ainda vamos viver. Naquele instante, Clara soube que o beijo que esperou a vida inteira não era apenas físico. Era fusão de sentimentos, memórias, esperanças e sonhos. Um beijo que selava o reencontro de duas almas preparadas, maduras e profundamente conectadas, prontas para viver o que a vida lhes reservava com intensidade e paixão. Após o beijo que ambos esperaram por décadas, Clara e Miguel descobriram que nada mais seria igual. Cada dia que passava ao lado dele trazia uma sensação de plenitude que ela nunca havia experimentado antes. O amor deles, finalmente livre das amarras do tempo e da hesitação, florescia com uma intensidade que surpreendia a própria Clara. Eles começaram a passar as manhãs juntos, caminhando por parques, sentindo o sol tocar a pele e o aroma das flores frescas enchendo o ar. Cada gesto simples, segurar a mão dele enquanto caminhavam, dividir um café, rir de pequenas histórias do passado, transformava o cotidiano em momentos memoráveis. Clara percebeu que o amor verdadeiro não era apenas paixão, era também cumplicidade, paciência, ternura e a alegria de compartilhar cada instante sem pressa. Em uma tarde de domingo, sentaram-se à beira do lago, olhando o reflexo das nuvens na água calma. Miguel colocou o braço em torno dela, e Clara se encostou, sentindo-se completamente segura. Sabe, Miguel, disse ela, com um sorriso suave, nunca imaginei que aos 63 anos eu pudesse sentir algo assim. É como se a vida inteira tivesse sido um prelúdio para este amor. Ele sorriu, apertando suavemente sua mão. O amor verdadeiro não tem idade, Clara. Ele espera, amadurece, e quando chega, é mais profundo, mais intenso e mais bonito do que qualquer coisa que experimentamos antes. As semanas se transformaram em meses, e cada encontro,
Cada conversa, cada toque se tornava mais natural, mais prazeroso, mais completo. Eles viajaram juntos, redescobrindo o mundo com olhos de quem sabe que a vida é preciosa e que o tempo não define a intensidade de um sentimento. Cada risada compartilhada, cada segredo confidenciado, cada abraço caloroso cimentava a certeza de que haviam encontrado algo que transcende a idade e a experiência. Um amor genuíno, maduro e duradouro. Em uma manhã ensolarada, Clara olhou para Miguel enquanto ele preparava o café. O sorriso dele, tranquilo e cheio de afeto, fez seu coração saltar de alegria. Valeu a pena esperar, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Todo esse tempo valeu cada segundo. Miguel aproximou-se e, com um beijo suave na testa dela, disse: "E ainda está só começando. O melhor ainda está por vir, Clara." Naquele instante, Clara percebeu que o beijo que esperou a vida inteira era apenas o começo de uma nova vida, plena de amor, ternura, cumplicidade e sonhos compartilhados. Ela sorriu, finalmente entendendo que a felicidade não tem prazo de validade e que, mesmo tarde, o amor verdadeiro pode florescer e transformar toda a existência em algo inesquecível. O coração de Clara estava completo. Aos 63 anos, ela descobriu que o amor que esperou a vida inteira não apenas chegará, mas permaneceria, forte e vibrante, para todos os dias que ainda estavam por vir.